Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que você esteja bem. Eu sou o pastor Heraldo, nós estamos aqui no nosso canal EBD em Foco. Nós vamos dar início ao novo trimestre, o terceiro trimestre do ano de 2023. E esse trimestre, na lição dos adultos, editora Betel, nós vamos trabalhar aqui os profetas menores. Pois bem, meus queridos, antes de nós começarmos essa aula, vale a pena deixar aqui algumas dicas para você que é professor que vai dar essa primeira lição. Eu vou trazer aqui os dois primeiros slides e aí eu vou dar uma dica para você especial. Você vai pegar a sua aula, vai pedir um tempo a mais para o superintendente, uns 20 minutos a mais. Se tiver como ele te dar 20 minutos a mais, vai ser excelente. Se ele não tiver como te dar 20 minutos a mais, às vezes tem uma programação já estabelecida e você não vai poder ganhar esses 20 minutos. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar a lição de número 1, que é a lição que vai dar início a essa revista. Você vai fazer um resumo dela para tentar economizar aí de 20 a 30 minutos. Por que que você vai ter que fazer isso? Você, professor da primeira lição. Porque nós vamos, através desses dois primeiros slides aqui, a gente vai gastar alguns minutos também aqui dessa aula, porque é muito importante que a gente faça essa introdução geral deste assunto, para que as outras 12 lições a gente possa ganhar mais sentido, a gente possa se situar ao longo do tempo. Vocês vão perceber que após essa lição, essa introdução, essa primeira parte que eu vou trazer para vocês, as outras 12 lições, quando a gente for começar elas, a gente já vai situar o profeta exatamente ali na linha do tempo em que a gente vai trazer aqui. Então a gente vai fazer uma linha do tempo aqui e quando nas outras 12 lições a gente vai já situar o profeta dentro daquele espaço-tempo desse slide que eu vou trazer para você. Então é muito importante que você, professor, se municie aí de, se você puder, né, pelo menos um quadro para você fazer essa linha do tempo, escrever. Se você não tiver um quadro branco aí na sua sala, tem muitas igrejas que não tem, você vai pegar uma cartolina grande, pega uma cartolina e tenta desenhar nela e levar para os alunos. Se você tem data show, o slide já vai estar pronto, mas você pode também buscar outras ferramentas que você julgar necessário. Mas eu quero aqui deixar essa dica e é extremamente importante que você, professor, faça isso que eu estou recomendando. Amém? Que não vá direto para a lição, a gente precisa fazer essa introdução geral para que as outras 12 lições que vão trazer os profetas, os 12 profetas menores, elas possam fazer sentido para o aluno e o aluno se situar ao longo do tempo. Se a gente está falando do tempo do exílio, a gente está falando do Reino do Norte, a gente está falando do Reino do Sul, a gente está falando do pós-exílio, em que tempo esse profeta está situado? Então essa linha do tempo vai te ajudar a situar não só você que vai dar as próximas lições, mas os outros professores que vão dar as próximas lições e os alunos que vão acompanhar as 12 lições, eles vão entender aonde que cada profeta está situado. Nesse primeiro slide, eu quero trazer aqui um apanhado geral para a gente só fazer uma diferenciação entre profetas maiores e profetas menores e por que que a gente então chama esses 12 profetas de profetas menores. Então, só para a gente ter uma ideia, eu trouxe esse slide, essa questão de profeta maior e profeta menor está mais ligado com o tamanho do livro e período de atuação do profeta. Eu coloquei um exemplo de Daniel, que o Daniel é um dos mais longínquos que tem. Daniel ele vai fazer parte daquela turma que vai ser levada no cativeiro, na primeira leva, quando a Babilônia invade Israel, quando Babilônia invade o reino do norte, então eles vão levar uma remessa de nobres, de jovens, de sábios. Ele vai fazer uma seleção e vai levar para a Babilônia nessa primeira remessa. E Daniel está aí escrevendo antes dessa invasão. Então, Daniel vai escrever antes da invasão. A história de Daniel vai perpassar todo o governo da Babilônia e depois ainda vai chegar até o governo Medo-Persa. Então você vai ver que Daniel vai ter um período bem longo
de extensão do seu período profético, porque o livro dele é um dos menores que tem dos profetas maiores. Tem apenas 12 capítulos, então, com relação à extensão do livro, ele é relativamente pequeno, mas o período de abrangência do ministério do profeta Daniel, ele é longo. Então, são essas duas características principais que vão levar os profetas maiores a serem chamados de profetas maiores, que é a extensão do livro, e o período de abrangência desse profeta, e também os profetas menores, porque os livros deles são relativamente pequenos e o período de abrangência desses profetas eram menores, tá? Então eu trouxe esse slide aí, por exemplo, aí eu trouxe aqui um resumão geral dos profetas maiores, que não é o caso que nós vamos usar aqui, mas só para comparação. Então, dos profetas maiores, olha o tamanho do livro do profeta Isaías, 66 capítulos. Se você comparar com outros livros dos profetas menores, você vai ver livros dos profetas menores com apenas 2 capítulos e pouquíssimos versículos em cada capítulo desse. E Isaías tem 66 capítulos e cada capítulo é bem extenso. Jeremias, por exemplo, tem 52 capítulos, mais 5 capítulos de Lamentações de Jeremias, que dá um total de 57 capítulos escritos aí ou registrados pelo profeta Jeremias. Ezequiel tem 48 capítulos também. É um livro bastante extenso. E Daniel, como eu já disse, é um livro relativamente curto, 12 capítulos, mas ele também tem a segunda característica que vai ser usado para catalogar o profeta maior ou o profeta menor. Então Daniel está nos profetas maiores porque Daniel ele tem uma abrangência de período profético extenso, extremamente extenso. Tá bom? Agora nós vamos para o slide principal. Para mim, o slide principal dessa aula, esse slide aqui que eu criei, deu um pouco de trabalho, mas fiz questão de trabalhar ele para que a gente possa entender. Então a primeira coisa que você vai fazer, se você for construir esse slide, você vai fazer essa linha do meio, essa linha reta, que é a nossa linha do tempo. Então a gente vai aí do ano zero, que é onde Jesus Cristo nasce, do lado direito aí da sua tela, tem o nascimento de Cristo, o ano zero. E a gente então vai para a esquerda do seu vídeo, da sua tela aí, até o ano 930. Então você vai construir uma linha do tempo partindo do ano zero, que é o nascimento de Cristo, até o ano 930. E aí você vai crescendo do ano zero, nascimento de Cristo, para a esquerda, você vai crescendo 100 anos. Tá? Então você coloca aí, por exemplo, o ano 400, que foi o período aproximado do último profeta, profeta Malaquias, pula 100 anos, escreve uma outra linha do tempo, 500, 600, 700, 800, 900, e aí a gente parou aí em 930. E eu explico por que a gente parou em 930. Porque em 930 é exatamente o período em que o reino do norte e do sul, então eles começam a existir, era o reino dividido. Coloquei aí nessa fonte em verde, que era o Reino Unido. Antes disso existia o Reino Unido, que era composto, o primeiro rei foi Saul, o segundo rei foi Davi e o terceiro rei foi Salomão. Após a morte de Salomão, começa a reinar Roboão, o filho de Salomão. E por causa de uma atitude impensada dele, vai haver a ruptura, né? Vai haver a divisão do reino, e aí nós vamos começar a ver a história descrevendo dois pontos de Israel. O Israel do norte, formado por 10 tribos, e o Israel do sul, que é o reino do sul, formado por 2 tribos. E a linha do tempo aqui que a gente construiu começa exatamente dessa divisão, do ano 930. Por que a gente coloca a partir da divisão do reino, 930? Porque os profetas menores, eles vão estar inseridos exatamente nessa linha do tempo, pós-divisão do reino. Então você não vai encontrar nenhum registro dos profetas menores antes da divisão do reino, ou seja, no Reino Unido, quando foi Saul, quando foi Davi e quando foi Salomão. Você vai encontrar ali Elias, Eliseu, outros profetas que Deus usou
de outras formas durante o reinado desses reinos, desse rei no Reino Unido, digamos assim. Mas a partir do ano 930, quando há essa ruptura, Jeroboão vai governar no Reino do Norte as 10 tribos e Roboão vai ficar no Reino do Sul com 2 tribos. Então aí a gente começa a traçar a nossa linha do tempo, ok? Então é bom a gente fazer essa divisão. Vocês perceberam que eu fiz uma outra linha do tempo paralela a essa, na parte superior esquerda do seu vídeo aí, do slide, para que a gente pudesse fazer uma comparação do Reino do Norte, na linha do tempo do Reino do Norte, que começa em 930, igualmente, e essa linha do tempo ela vai até o ano 722, que eu coloquei aí com esse destaque aí no ano 722, você acompanhar aí comigo, e eu coloquei entre parênteses, o cativeiro assírio então vai entrar em ação, o reino da Síria, o Império Assírio vai entrar contra o reino do norte, as 10 tribos, vai levar eles cativos e vai destruir praticamente aquela parte do reino do norte composta pelas 10 tribos. Então, nesse período entre 930 e 722 é que você vai ter ali alguns profetas menores sendo ali usados por Deus nesse período de tempo, de 930 a 722. Por isso que eu te falo que é importante você fazer essa introdução, você construir esse slide, desenhar no quadro branco, se você não tiver como levar slide, você desenhar numa cartolina, se você não tiver um quadro branco, mas que você leve, construa exatamente como eu fiz aqui, porque durante as aulas é importante que você leve para a turma esse slide e agora a gente, a partir das aulas número 2, número 3, quando a gente for inserir os profetas, a gente vai colocar exatamente o profeta nessa linha do tempo, seja no Reino do Norte, seja aqui na linha do tempo do Reino do Sul. Essa linha do tempo mais acima, Reino do Norte, ela foi mais curta, ela vai da divisão do reino 930 até o ano 722, quando o povo das 10 tribos vai ser levado cativo para o Império Assírio. O Reino do Sul, o Reino de Judá, ele continua após o cativeiro das 10 tribos da Assíria, mas o Reino do Sul também vai ter um ponto em que eles vão ser levados cativos ali para a Babilônia, e você acompanha nessa linha do tempo que eu deixei nesse slide, que no ano 606, isso é muito importante a gente atentar e dizer isso nessa primeira aula, no ano 606 vai vir o Império Babilônico contra o reino de Judá e vai levar cativo a primeira remessa. É nessa primeira remessa que Daniel e os seus amigos são levados cativos para a Babilônia. 10 anos depois, no ano 596, novamente eles vão voltar contra eles e vão levar mais uma segunda remessa. E depois, mais 10 anos depois, no ano 586, eles voltam novamente e levam o restante. E é nesse período do ano 586 que o templo é completamente destruído. Nabucodonosor vem contra o templo, ele vem contra o império, contra Israel, contra Judá, contra essas 2 tribos e destrói o templo e tira todo o ouro do templo e leva todos os utensílios do templo e leva para a Babilônia. Isso vai acontecer no ano 586 antes de Cristo. Passou-se esse período, ainda vai durar eles no cativeiro mais alguns anos, até o ano 536. E eu coloquei na nossa linha do tempo aí, saída do cativeiro. Exatamente aí, nesse período que eles vão sair do cativeiro babilônico e vão regressar para as suas terras. Depois deste período, nós completamos exatamente 70 anos de cativeiro, entre o ano 606 e o ano 536. É exatamente nesse período, ou aproximado, como os escritores eles colocam ali, a gente faz ali
no nosso estudo, quando a gente estuda essa linha do tempo, do ano 606 até o ano 536, 70 anos de cativeiro se passaram. Daí eles voltam a habitar novamente as terras de Israel, mas só que tem um problema aí. Agora que nós vamos começar a ver os profetas do pós-exílio. Por isso é importante a gente fazer essa linha do tempo. Tem alguns profetas que vão ser do reino do norte, tem alguns profetas que vão ser do reino do sul, tem alguns profetas que vão até o cativeiro, o início do cativeiro, tem alguns profetas, como Daniel, por exemplo, que vai viver durante o cativeiro, um pouco antes e durante o cativeiro, e tem alguns profetas, nós temos 3 profetas aí, que é o Ageu, Zacarias e Malaquias, que vão viver depois, o ministério profético deles vai acontecer depois do exílio babilônico. É bom a gente também entender essa linha do tempo e gastar um tempo explicando ela para os nossos alunos, porque essa linha do tempo, por exemplo, vai nos mostrar algumas incoerências que a gente às vezes faz quando a gente faz a leitura dos livros dos profetas. Você vai encontrar, por exemplo, eu coloquei aí no final do nosso slide, que os profetas eles têm uma ordem cronológica. Então você, na ordem cronológica, você vai ter, por exemplo, no ano 830, aproximada todas essas datas, ok? Todas essas datas são aproximadas. No ano 830, nós vamos ter ali o profeta Joel. Ele vai ser o primeiro profeta que vai aparecer nessa linha do tempo. E depois você segue relação Jonas, Amós, Oséias, Miqueias, Naum, Abacuque, cada um a seu tempo. E a linha do tempo vai diminuindo até o último, que é Malaquias, no ano aproximado de 430. Malaquias vai estar com o seu ministério profético. Olha a diferença, se você reparar aí, eu coloquei no ano 830 aproximadamente, é o ministério do profeta Joel. O profeta Joel é aquele que vai mencionar sobre os gafanhotos, o migrador, cortador, e ele vai falar sobre esses gafanhotos que vão vir, que vão aparecer sobre Israel. E a gente faz uma confusão dos gafanhotos, daquilo que Malaquias vai citar no seu livro, já lá no ano 430, ou seja, 400 anos depois. Como se eles estivessem falando sobre a mesma coisa. O Joel, na verdade, ele está falando, está sendo usado por Deus para falar exatamente do que Deus ia permitir através do império, os impérios que iriam devastar Israel, tomá-los e levá-los para serem escravos, serem exilados em outras terras. Exatamente essa seria a imagem, seriam os impérios que iriam vir contra Israel como gafanhotos, como devoradores, iriam destruir com tudo, iriam arruinar todo o império e eles iriam ser levados cativos. Já o Malaquias está usando esses animais, gafanhotos, migradores, cortadores, etc., como uma linguagem, uma outra linguagem. Então a gente precisa separar um do outro. Eu não posso usar essa linguagem de Joel e compará-la com a linguagem de Malaquias, eles estão em tempos diferentes. Joel está aqui um tempo antes do cativeiro assírio e o cativeiro babilônico sobre o reino do norte e o reino do sul. E o Malaquias está pós-exílio. O exílio já veio, o exílio já aconteceu, o povo voltou para as terras, a terra foi encontrada devastada e o Malaquias agora está sendo usado por um período diferente, para um propósito diferente. Deus está requerendo do seu povo a reconstrução do templo, a reconstrução da adoração. Então Deus vai usar Malaquias para isso. E Deus está usando Joel justamente para dizer o contrário, que ele vai permitir a destruição de tudo aquilo que eles tanto amavam, né, que é o templo de Deus, mas que estavam desprezando e traindo a Deus assim com outras nações através da idolatria. Vale a pena também a gente dizer aí, eu coloquei ao lado dessa ordem cronológica nesse slide, eu coloquei a ordem que está na Bíblia, e é essa ordem, exatamente essa ordem, que vai ser usada na lição. Então a gente não vai seguir a ordem na revista e na Bíblia, a ordem cronológica, a gente vai seguir a ordem
que está na Bíblia. Por que que essa ordem da Bíblia é diferente da ordem cronológica? Porque quando eles foram fechar o cânon bíblico, quando eles foram fechar os escritos bíblicos do jeito que a gente hoje tem em mãos, eles colocaram por ordem em que eles foram escritos. Então, o primeiro livro que foi pesquisado, estudado e que foi registrado foi o livro de Oséias. Então, Oséias está na frente, por exemplo, de Joel, que foi o primeiro, que foi o que profetizou mais antigo na ordem cronológica. Mas na ordem que foi registrado o livro, foi escrito o livro, foi encontrado o registro do livro, Oséias foi o primeiro, depois veio Joel, Amós, Obadias, Jonas. Então, na ordem que está na Bíblia é uma ordem em que eles foram escritos, e por isso eles entraram no cânon bíblico nessa ordem. Mas existe uma ordem cronológica que é bom também a gente atentar, fazer essa linha do tempo, para que quando a gente for entrar, por exemplo, no primeiro profeta, que é o profeta Oséias, a gente vai começar a situar onde Oséias está. Oséias está no reino do norte, Oséias está no reino do sul, Oséias está no pós-cativeiro, Oséias está antes do cativeiro, Oséias está dentro do cativeiro, aonde exatamente Oséias está. Vai ficar muito mais fácil para a gente compreender o livro, até para nós que pregamos, até para nós que usamos esses textos para pregação, para estudos bíblicos fora aqui da revista, a gente é bom ter essa linha do tempo para a gente poder entender de que forma esses profetas são relacionados. Por exemplo, você tem os profetas que viveram no Reino do Norte. O slide também está apontando eles aí na parte superior esquerda aí da sua tela. Jonas, Amós e Oséias. Eu coloquei em vermelho, lá na parte superior esquerda desse slide, Jonas, Amós e Oséias. Esses três profetas, eles viveram, conviveram e foram usados e profetizaram para o reino do norte. Então nós vamos encontrar esses profetas entre o ano 930 e o ano 722. Após isso, eles estão no cativeiro lá na Síria e eles não vão existir mais. Mas você vai ter também o reino do sul, que é o reino de Judá, que vai de 930 até o ano 606, quando eles vão ser levados para a Babilônia. Então você vai encontrar aí, por exemplo, o profeta Joel, Naum, Miqueias, Abacuque, Sofonias e Obadias. E também nós temos os profetas que vão aparecer no cenário depois que eles voltam da Babilônia. Depois que eles ficam 70 anos na Babilônia, no ano 536 eles vão voltar para a terra de origem deles, e aí é que vai aparecer mais 3 profetas para fechar os 12 profetas. Ageu, Zacarias e Malaquias eu coloquei aí na letra, aí no fundo verde, bem destacado aí para que você, ou você escreva isso num quadro, ou você use esse slide, ou você escreva numa cartolina, ou você apenas dite isso para eles, mas esse slide, essas informações, eu julgo extremamente necessário. Eu gastei aqui aproximadamente 20 minutos para fazer essa introdução para você e exatamente esse tempo você consegue gastar para fazer a introdução aí para os seus alunos. Então, se você gastou aí 20 minutos para fazer essa introdução, você vai precisar então resumir a sua lição a partir de agora em apenas 40 minutos. Ou o superintendente te dá 20 minutos a mais, ou se ele não te deu tempo a mais, você resume a sua lição agora, a partir de agora, a no máximo aí 35 a 40 minutos, ok? Então vamos entrar na lição propriamente, né? Nós vamos entrar na lição de número 1, mensagens proféticas. Deus continua falando. É uma lição que vai trazer um aparato geral sobre o ministério profético, tanto do Antigo, do Novo Testamento, e vai comparar um ministério com o outro, tá? Quero destacar aqui, nesse início, nosso texto áureo, que diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito
Santo. Há uma versão que eu gosto muito, que é a versão Revista Almeida e atualizada, que ela traz esse versículo, nessa parte que eu destaquei em amarelo, ela traz da seguinte forma: homens santos, primeira característica, falaram da parte de Deus, segunda característica, inspirados pelo Espírito Santo. Se você for na versão Revista Almeida e atualizada, vai estar exatamente dessa forma. Homens santos, eles eram homens santos. Como se não bastasse, eles eram homens que falaram da parte de Deus. Então, eles não falaram da sua própria parte, não é a sua palavra. Eles eram homens santos que falaram da parte de Deus, ou seja, a palavra é a palavra de Deus. E não só isso, como se não só isso bastasse, eles também foram homens que falaram movidos, inspirados, dirigidos pelo Espírito Santo. Por isso, seus escritos estão registrados no cânon bíblico, estão hoje naquilo que a gente chama de a palavra de Deus. Nosso texto de referência vai citar justamente esse versículo do texto áureo, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 16 ao verso 21, que diz: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos como a uma luz que alumia em um lugar escuro, né? Eu destaquei essa expressão, a palavra dos profetas, ela tinha essa validade, ela é uma luz que alumia em lugar escuro. Tá tenebroso, tá denso, o negócio tá pegando. Então Deus levantava um profeta, lançava luz para que houvesse arrependimento. Em muitas ocasiões, a vontade de Deus era que houvesse arrependimento. Lembra da história de Jonas pregando para Nínive? Jonas com uma mensagem para um povo completamente estranho, completamente alheio às leis e os mandamentos, não tinham acesso às leis de Deus, mas Jonas com uma mensagem apenas coloca aquele povo na linha novamente. Então essa era a função dos profetas, trazer o povo para a luz, novamente tirá-lo das densas trevas, até que o dia esclareça. Essa é a função deles e a estrela da alva apareça em vossos corações. Que maravilha, né? Deus sempre trazendo luz para nos tirar das trevas. Verso 20, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, ou seja, o homem não pode interpretar aquilo do jeito que ele quer. Tem uma interpretação, tem um jeito de a gente trazer aquilo para a realidade, não é da forma que eu quero, do jeito que eu imagino, do jeito que eu penso. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito de Deus. Já disse, essa versão na Almeida, revista e atualizada, diz: homens santos falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Glórias a Deus. E aí a gente precisa trazer esse motivo de oração para a nossa classe. Ore para que Deus levante pessoas com coragem para anunciar a sua palavra. Olhe para cá, toda vez que a gente anuncia a palavra de Deus, toda vez que a gente faz da Bíblia um instrumento para pregação, para ensino, a gente está sendo um profeta de Deus. Porque as profecias estão seladas, todas elas estão aqui. Então, toda vez que você diz Jesus está voltando, você está se baseando na palavra de Deus. Então, isso você está sendo um profeta para essas pessoas. Você está dizendo exatamente aquilo que a Bíblia está declarando. Você está anunciando a palavra de Deus e você está sendo um profeta para trazer luz, para iluminar o coração daqueles que estão em trevas, inclusive dentro da própria casa de Deus. Pessoas como Israel estavam perdidas, o profeta vinha e lançava a luz no coração dessas pessoas. Assim também é a palavra de Deus no coração de homens duros, inclusive dentro da igreja. Coração duro, mas a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha, que quebra todas as rochas do nosso coração. Glória a Deus. Por isso nós precisamos de homens e mulheres de coragem para anunciar essa palavra com verdade. Doa a quem doer, né? A introdução nesse trimestre estudaremos os profetas do Antigo Testamento, em particular os profetas menores.
veremos que eles foram instrumentos de Deus para anunciar sua mensagem ao seu povo. Então, no tópico 1, quem eram os profetas? Um profeta era alguém escolhido por Deus. Então, eram homens de Deus, falavam da parte de Deus, né? Lembre-se sempre dessa descrição. Homens de Deus que falavam da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, para proclamar sua mensagem, apesar de suas limitações e sua humanidade. Mesmo com os avanços tecnológicos e a evolução que experimentamos no presente século, os dilemas em relação à espiritualidade genuína, à ética, à justiça social e às mazelas do ser humano enfrentados pelos profetas encontram-se presentes atualmente. Eu coloco aí entre parênteses a palavra de Deus atualíssima e se aplica em toda a história, né? Apesar de todo o progresso que a humanidade alcançou. O que ele está querendo dizer aqui, resumidamente, é que os homens, por mais que eles evoluíram tecnologicamente, a verdade é que os tempos atuais são tão negros e tão densos e tão escuros como os tempos desses profetas. E se os profetas de Deus usaram a palavra de Deus, naquela época era uma palavra direta de Deus, que virou o cânon sagrado, a Bíblia Sagrada. E hoje nós temos essa palavra, nós temos a palavra de Deus. Então nós podemos ser luz para iluminar essas trevas densas e trazer os homens de volta à realidade que Deus os quer. 1.1, diversidade e unidade dos profetas. Os profetas cumpriram sua missão de maneira bem diferente uns dos outros. O profeta Elias, por exemplo, achava que não existia outra pessoa que estivesse buscando a Deus, pois sentiu-se muito isolado no cumprimento da missão. Lembrando aí, abrindo um parênteses, que o profeta Elias ele está dentro desse ministério profético, mas ele não entra na categoria de profetas maiores ou menores, por causa que ele não deixou nenhum registro escrito. Tá? Então, por causa que ele não tem nenhum registro escrito, ele tem que ser estudado à parte, não na categoria de profeta maior ou profeta menor. Apenas isso. Tá? Os profetas tinham formas bem peculiares para o exercício de seus ministérios. A música, às vezes, era usada para ajudar no trabalho profético. Outras vezes, sonhos e visões eram um fundamento para a profecia. No entanto, o profeta Jeremias alerta para o fato de que um sonho ou visão não era garantia de que, de fato, a mensagem era da parte de Deus. E eu trago esse texto, é muito importante a gente fazer a leitura dele na turma. Jeremias 23, 28 ao 32 diz: o profeta que tem um sonho, conte como um simples sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. O que é que a palha tem a ver com o trigo? Diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que roubam as minhas palavras uns dos outros. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirma, ele diz. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem o meu povo andar errante. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem alguma, e eles não trazem nenhum proveito a este povo, diz o Senhor. Né? Profetas que não são profetas que não são homens santos, que não falam da parte de Deus e que não são inspirados por Deus, e aí eles se valiam de sonhos, né? A gente vai ver qual era o papel desses sonhos aqui e por que que às vezes o sonho fazia o povo se desviar de Deus. E aí a gente tem aqui no Novo Comentário Bíblico, do Antigo Testamento, os sonhos eram valorizados entre os assírios, por isso que os sonhos aqui, Deus não levava eles em conta no momento assim de bate-pronto, porque às vezes enganava o povo. Os sonhos eram mais usados aqui entre os assírios, os egípcios e os babilônios, como um meio de revelação divina. Entretanto, na lei e na tradição dos israelitas, os sonhos eram analisados com cautela, porque como esses outros povos, eles usavam muitos sonhos para dizer que Deus, que a divindade estava falando com eles, então Israel, para usar um sonho, eles tinham que tomar muito cuidado, porque Israel não queria nunca se parecer com essas nações. O caráter dos falsos profetas baseava-se em mentiras e engano. Seu engano era aparente, porque o seu objetivo era levar o povo à idolatria com seus sonhos fantásticos, fazendo com que todos se esquecessem de Deus e seguissem Baal. 1.2, características dos profetas. Aí a gente vai ter aí algumas características
que vale a pena a gente fazer um belo resumo aí, mas uma das características deles era que eles eram homens de Deus, amém? Então, homens de Deus que estão falando da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, tá? Homem de Deus. Essas palavras realçam a diferença de caráter e modo de vida entre o profeta e as demais pessoas. Foi assim que a mulher sunamita se referiu ao profeta Eliseu. Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Segundo Reis 4:9. Segunda característica, eles tinham uma chamada específica. A chamada para a missão do profeta vinha de Deus, ou seja, homens de Deus que falavam da parte de Deus. O profeta comunicava a mensagem de Deus aos homens, sendo ele o homem que, antes de tudo, se apresentou a Deus primeiro. Terceira característica, perfeita consciência da história. O profeta interpretava os acontecimentos históricos. Os profetas criam que Deus é o Deus da história e nada foge ao seu controle nos acontecimentos do dia a dia. É por isso, sua palavra é de absoluta confiança. Preocupação ética e social, essa era uma das maiores características aqui que a gente vai encontrar nos profetas, né? Essa preocupação deles com a ética, com a moral, com a social, com a volta dos princípios, né, da palavra de Deus. As injustiças e violências cometidas contra o povo sempre eram denunciadas pelos profetas. Havia uma preocupação com o bem-estar social. Aí ele cita alguns exemplos aqui, né? O exemplo de Moisés e Amós fazendo essas denúncias na parte ética e social. O novo comentário bíblico do Antigo Testamento, 1 Reis 17:1, após Moisés, Deuteronômio 18, nenhum profeta houve como Elias. O seu nome significa o Senhor é o meu Deus. Elias falava de Deus bravamente em meio a todo o vácuo espiritual em que o reino do norte jazia nos dias de Acabe, Acasias e Jorão. Profeta por excelência, o seu ministério e o seu posicionamento contra o baalismo local alcançou os maiores círculos governamentais em Israel. Um homem que não teve medo, o tempo dele foi extremamente perigoso, mas é um homem que foi guardado por Deus, porque Deus ali usava esse homem para confrontar, digamos assim, os desmazelos desses reis aí. 1.3, os falsos profetas. A profecia verdadeira se distinguia de outras práticas abomináveis aos olhos de Deus, como adivinhação, feitiçaria. Também nem todos que usavam ou afirmavam falar em nome de Deus eram reconhecidos no Antigo Testamento como verdadeiros profetas. Algumas vezes, profecias eram ditas em todo desacordo, em total desacordo com a palavra de Deus ou a sua vontade. Quando um profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Jeremias enfatizou a mesma verdade. O profeta que profetizar paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. E aí, uma das maiores características dos profetas aqui era que a palavra dita pelo profeta tinha que se cumprir no seu tempo, a não ser que fosse uma palavra escatológica, como o livro de Daniel, por exemplo. Daniel é um livro apocalíptico, tem muitas coisas no livro de Daniel que são escatológicas, que ainda não se cumpriram ainda, inclusive nos nossos tempos, mas muito do que foi dito por Daniel se cumpriu no seu tempo. Então, para que o profeta fosse dito como de Deus, aquilo que ele falasse tinha que se cumprir no seu tempo, para que ele fosse recebido ali o veredicto de palavra de Deus. O novo comentário bíblico, Antigo Testamento. O teste de um verdadeiro profeta era o cumprimento de suas palavras. Entretanto, havia um tipo de profecia anunciada que talvez não acontecesse, a do julgamento divino, que poderia ser afastada por causa do arrependimento humano em resposta à proclamação da mesma. Jonas e Miqueias passaram por essa experiência, né? Então o profeta diz que vai acontecer algo, o povo se arrepende daquilo, há um arrependimento, há uma comoção, há um jejum, há um pedido, há um clamor por Deus. Então aquela palavra digamos assim, é paralisada aquela profecia por causa do arrependimento daquelas pessoas ali. Tópico 2, sucessores dos profetas do Antigo Testamento. No Novo Testamento, a revelação de Deus quanto ao plano da salvação foi
totalmente escrita e registrada de maneira final, completa e infalível pelos apóstolos. Dessa forma, conclui-se a revelação dada aos profetas no Antigo Testamento. Na verdade, o que os profetas falaram apontava para Jesus, os apóstolos conviviam com Jesus, escreveram, continuando falando sobre Jesus e apontando para o tempo do fim. Isso houve um fechamento daquilo que a gente chama do cânon bíblico, que é a palavra de Deus atualmente. 2.1, através de quem Deus continuou a se revelar. Deus continuou a se revelar aos homens através dos 12 apóstolos e do apóstolo Paulo. Apesar dos profetas das igrejas locais, como os quais havia em Jerusalém, Antioquia e Corinto. Diferente do que acontecia no Antigo Testamento, profetizar na igreja primitiva era um dom. Atente para essa expressão, eu coloquei até nessa fonte diferente, era um dom que os cristãos podiam exercer nos cultos, desde que houvesse ordem, segundo os ensinamentos do apóstolo Paulo. Também tais profecias estavam debaixo da autoridade apostólica e tinham de ser julgados pelos demais. Os profetas cristãos das igrejas locais não deixaram nada escrito, ao contrário dos apóstolos que foram inspirados para escrever o Novo Testamento. E suas palavras deviam ser recebidas sem questionamentos ou dúvidas, assim como acontecia com os profetas do Antigo Testamento. O novo comentário bíblico, o Novo Testamento, o Senhor se envolveu ativamente na revelação de sua verdade aos apóstolos e profetas que a escreveram. O autor da Bíblia é o próprio Deus, portanto as Escrituras são verdadeiras em tudo que afirmam e totalmente fidedignas. Veja que Pedro iguala as cartas de Paulo às outras Escrituras, mostrando que considerava as epístolas de Paulo como palavra de Deus. Eu quero só fazer aqui uma leitura de um texto com vocês, que está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versículo aqui o 27 ao 30, que vai trazer uma profecia como um dom para a igreja, um dom na igreja, para membros da igreja aqui, no caso específico. Diz assim, naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, ou seja, tinham profetas, mas aqui é como um dom, já não é mais no ministério, como a gente está estudando nessa lição. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, então o nome de um dos profetas, como um dom, é Ágabo. Dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Está vendo? Ele teve uma previsão de que haveria de vir uma fome e aconteceu de fato. Ou seja, aquilo que o profeta fala tem que se cumprir ainda no seu tempo. Nos dias de Cláudio, os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Tá? Eu fiz questão de ler essa passagem para que a gente possa valorizar também os irmãos que têm esse dom, o dom de serem profetas, de profecia para a igreja, para alertar a igreja, para trazer luz à igreja em alguns aspectos que nós precisaremos, tá? Mas a maior profecia já está fechada, já está registrada e é a palavra de Deus. Toda vez que a gente pregar a palavra, a gente está sendo um profeta na vida das pessoas. Mas isso não impede de o Espírito Santo usar aqui e acolá pessoas com o dom de profecia, tá? A gente viu aqui que isso foi aqui um momento, o profeta Ágabo tem nome, tem identidade, foi usado por Deus e aquilo que ele falou se cumpriu. Então a gente precisa aprender a discernir também que Deus ainda continua falando, né, através dos seus filhos, através desse dom, advertindo, trazendo alguns despertamentos para nós na igreja, tá? 2.2, Jesus, o ápice da proclamação profética. Os profetas no Antigo Testamento anunciaram a palavra de Deus apontando para Jesus. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. No Novo Testamento, Jesus Cristo é apresentado como aquele que realiza o ápice da proclamação profética. Em alguns textos neotestamentários, Jesus foi identificado como profeta. E aí nós temos aqui o comentário bíblico
de Hebreus 1:2, a expressão muitas vezes se refere a períodos da história do Antigo Testamento e muitas maneiras se refere aos diferentes métodos que Deus usou para se comunicar, entre os quais visitações, sonhos, sinais, parábolas e acontecimentos. Jesus é o herdeiro de todas as coisas, pois é o próprio eterno Filho de Deus. O Filho é o Senhor de toda a história. Controla o universo ao longo de toda a história como mediador junto ao Pai. 2.3, os profetas de ontem ainda falam hoje. Em todas as épocas sempre houve uma grande necessidade de uma mensagem profética que denuncia a corrupção, as injustiças sociais, o abuso de autoridade, o afrouxamento dos padrões de moralidade e a frieza espiritual do povo de Deus. Esse era o conteúdo das mensagens dos profetas de Deus. Vivemos dias com essa mesma urgência e necessidade. De fato, os profetas de ontem ainda falam hoje. Maravilha, né? Eles falam hoje porque os problemas são os mesmos, as necessidades são as mesmas, né? As urgências do homem se converter são as mesmas. E hoje nós temos a autoridade da palavra de Deus. Precisamos pregar essa palavra. O que está escrito aqui tem o poder de converter esse mundo caído. E essa palavra é a profecia da parte de Deus que os homens precisam e a igreja precisa também. Glória a Deus. E aí, mais um comentário aqui, como subsídio do professor, é oportuno compartilharmos o texto de Robert Menzies sobre o chamado profético do povo de Deus. Um dos grandes pontos fortes do movimento pentecostal é que lê a promessa de Pentecostes contida na citação que Pedro faz de Joel como modelo para a missão da igreja. O espírito do Pentecostes vem para capacitar cada membro da igreja, cada um de nós, a cumprir nosso chamado profético para ser luz para as nações. Ele está citando aqui uma profecia de Joel 2:17, 21, que Pedro está citando Joel, para dizer que essa palavra de Joel veio se cumprir para capacitar a igreja a cumprir a missão evangelizadora. Glória a Deus pela vida dos profetas, homens de Deus que foram instrumentos na sua época e ainda hoje alcançam o coração dos homens e principalmente da igreja do Senhor. A mensagem profética, tópico 3, a grande preocupação do profeta era transmitir fielmente a palavra que tinha recebido do Senhor e que permanece para sempre. Os profetas falavam por meio de advertências e encorajamentos concernentes ao presente e ao futuro. 3.1, os profetas e as escrituras. Os profetas foram os principais instrumentos usados por Deus para as revelações divinas à forma escrita, tendo produzido um dos mais notáveis documentos espirituais do mundo, o Antigo Testamento. Moisés, o primeiro dos grandes profetas, produziu o Pentateuco e muitos dos salmos de Davi têm natureza profética. Já no Novo Testamento, o livro do Apocalipse é quase todo composto de profecias. O apóstolo João fez muitas declarações proféticas na Bíblia, assim também como Pedro e Paulo, entre outros escritores apostólicos. Norman Geisler e William Enix, da Introdução Geral à Bíblia, Vida Nova, comentário sobre o Antigo Testamento, sobre todo um pronunciamento profético. Abre aspas para eles, diz assim: os profetas eram a voz de Deus, não somente no que dizia, mas também no que escreviam. Há vários textos bíblicos que registram o Senhor Deus ordenando que seus servos escrevessem. Não há por que duvidar, portanto, que os profetas escreveram sim, e o que escreveram era a palavra de Deus. Todo, assim como o que falaram, era a palavra de Deus. Se o Antigo Testamento todo é um escrito profético, conforme o Novo Testamento confirma que é, e se todo o escrito profético provém de Deus, todo o Antigo Testamento é a palavra de Deus. Então esse comentário está aqui trazendo luz para o nosso coração de que Deus ordena que eles registrassem. Há muitos registros que foram ordenados por Deus, porque Deus já sabia que após o fechamento de um período, a gente ia precisar de referências para continuar anunciando a sua palavra, vivendo aqui nesse mundo ainda, aguardando a sua vinda, mas precisando aqui e acolá trazer memória
da sua palavra. Então ele deixou registrado esses textos para o nosso enlevo espiritual. 3.2, muito além das previsões, os profetas em todos os tempos ensinaram ao povo de Deus como ter um relacionamento genuíno com o nosso Criador e nossa responsabilidade para com Ele. A clara compreensão da profecia leva o homem ao conhecimento de Deus e ao entendimento de sua intenção de se relacionar com a humanidade. Algumas vezes, aconselhamento ou confronto com reis ou lideranças do povo também faziam parte da missão dos profetas. Eram eles que, em muitos momentos, desempenhavam um papel ativo como um estadista nos assuntos nacionais de seu povo. Vemos exemplo disso no ministério de Natã, de Isaías e de Eliseu. Aleluia! 3.3 Ecos dos profetas para os dias de hoje. Os profetas falaram sobre a hipocrisia nos cultos. Olha que legal, né? A violência, a exploração dos mais fracos, a corrupção de juízes, a decadência moral, o desamparo dos socialmente desassistidos, o pecado no meio do povo e entre sua liderança em todas as áreas, enfim, todas as mazelas que destroem a família e a sociedade como um todo em nosso mundo pós-moderno, né? Parece que é tão atual, né, como a gente sempre costuma dizer que a Bíblia é tão atual como o jornal que está sendo produzido para ser publicado amanhã. Mais atual do que isso. Em nome de Jesus. E o último comentário que a gente quer trazer aqui, que está na revista do professor, Isaías escreveu sobre a generalizada inversão da moralidade nesses termos. Ai dos que ao mal chamam bem, ao bem mal, que fazem da escuridade luz, da luz escuridade, fazem do amargo doce, do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. E essa é a atual situação de muitas famílias e nações. Estamos ficando cada vez mais moralmente enfermos à medida que os pais responsáveis, líderes e educadores vão perdendo a capacidade de diferenciar corretamente entre o certo e o errado, e, consequentemente, influenciando e formando toda uma geração que tende a seguir e adotar tais atitudes. E aí a gente conclui essa palavra, não tem o que comentar dessa inserção aí aos professores. É muito claro que Deus, nesses dias, tem muitas correções ainda para fazer e a gente tem a palavra de Deus como instrumento para isso, tá? Deus escolheu homens comuns do povo para propagar sua mensagem, capacitando-os com poder e autoridade perante seu povo. Ainda hoje, Deus continua a chamar e capacitar pessoas que estejam comprometidas com a expansão do seu reino entre os homens. Amém? Então você que é professor, chegou até aqui, ao final dessa lição, quero te trazer aí esses recursos para você usar nesse trimestre. Você que vai dar aula e pode ter o recurso dos slides, eu sempre recomendo. Gente, os slides são uma coisa fenomenal, tá? É uma tecnologia muito boa para quem pode ter ali o data show, ter a projeção, para quem pode levar uma televisão ali de até 32 polegadas, dá para passar os slides numa televisão com uma sala menor, dá para passar. Então a gente tem que se esforçar para levar esses recursos para nossas salas de aula, para a IBD. A IBD precisa, a cada dia, conquistar esses recursos e trazer esses recursos para dentro das suas salas de aula. Hein? Então, se você precisar dos slides, você pode encontrar slides que eu sempre recomendo aqui no site ebdpanorama.com. Sempre eles soltam lá os slides da lição ali por volta de quinta ou sexta-feira, no máximo ali já soltam essas lições, esses slides. Também tem na revista ebd.com, é outro modelo de slide que você pode usar também. Se você gostou dos slides que eu usei nessa lição, você me manda um oi pedindo esses slides que eu usei nessa lição para heraldeiras@gmail.com, também que eu te mando esses slides, principalmente o slide número 2, que a gente falou ali sobre a linha do tempo, inserindo cada um dos profetas nessa linha do tempo, que a gente vai agora, a partir das próximas aulas, colocar cada profeta ali
naquela linha do tempo, seja no Reino do Norte, seja aqui no Reino do Sul, seja antes do exílio, seja pós-exílio. A gente vai montar agora aquela linha do tempo e preencher mais ela ainda, tá? Você que vai dar aula e muitos alunos não levam a revista porque não conseguiram comprar, não teve revista para todo mundo, ou vai ter visitantes, novos alunos. A gente sempre, os superintendentes fazem aí uma divulgação da escola bíblica e aparecem muitos alunos entre um trimestre e outro, mas muitos não vão ter a revista, tá, para acompanhar. Então você acessa aí escolabiblicadominical.org, lá vai ter as lições, você vai entrar no link, vai copiar esse link, essa lição, vai colar no Word, vai tirar os comentários do professor, porque é a lição do professor que está ali, tira algumas coisas que não precisa, que você julga necessário não precisar, por exemplo, textos da semana, os hinos sugeridos, porque está tudo lá, é como a revista mesmo, você tira aquelas partes que você não quer e você imprime ali e entrega ali para os alunos que estão visitando, ou alunos que não compraram a revista, ou um aluno que tá vindo de outra classe, né? Um que era jovem, se casou, agora está na classe dos adultos, entrega essa lição para eles aí, para que eles possam acompanhar também o texto e fazer as suas aí anotações, tá? E a próxima lição, a gente vai começar a estudar os profetas na ordem bíblica, na ordem que estão na Bíblia, tá? Lembrando que existe uma ordem cronológica, o Joel seria o primeiro, mas nós não vamos seguir essa ordem. A lição está seguindo a ordem bíblica, e na ordem bíblica o primeiro que vai aparecer é o profeta Oséias. A mensagem de Oséias é muito linda, é muito enriquecedora. Se eu fosse você, eu não perdia essa próxima aula, tanto assistindo aqui, como se você não for da aula, assistindo também e participando aí na sua turma. É muito enriquecedor. E a gente vai pegar o Joel, vai colocar na linha do tempo e vamos ver se ele está no Reino do Norte, ele está no Reino do Sul, ele está antes do exílio ou ele está após o exílio. Nós vamos inserir, vamos começar a montar aquela linha do tempo para que a gente possa, assim, nunca mais esquecer aonde cada um desses profetas estão inseridos na história bíblica. Amém? Nós vamos falar sobre Oséias, o amor de Deus e a a chamada ao arrependimento. Amém? Meu querido, se você gostou desse conteúdo, se é interessante para você, deixa aí o seu gostei. Se foi importante para você, vai ser importante para alguém, então me ajude aí, compartilha com mais uma pessoa, no grupo aí do WhatsApp da sua igreja, da sua família. Se você quer que essa lição chegue a eles também, em nome de Jesus, e ajude o nosso canal a continuar crescendo. E não deixe de acompanhar essa semana, você que é professor, que vai começar a dar essas aulas também. Nós vamos lançar a terceira parte do livro, da série Dicas para Professores da Escola Bíblica Dominical, tá bom? E uma dessas dicas a gente colocou aí é, assim que você pegar, você vai dar essa aula, leia toda a revista, tá? Se você conseguiu ler toda a revista antes de dar a primeira aula, você já está na frente de muitos professores que não vão conseguir fazer a leitura dela toda. Então, pegou a revista, leia toda essa revista. Pegou a sua aula, eu vou dar aula, professor Heraldo, eu vou dar a aula de número 5. Pega a aula de número 5, começa a ler ela agora de maneira frenética. 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Leia bem essa lição antes de começar a estudar. Você precisa decorar aqui cada detalhe dessa revista, dominar ela, porque na nossa aula a gente recomenda que se faça pouca leitura do que está aqui dentro. A gente entende que os alunos leram, a gente entende que você já leu, agora você vai fazer o comentário, vai se aprofundar na lição. Que Deus te abençoe. Até a próxima EBD em Foco, se Deus permitir.